A paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Bem, estamos juntos, unidos para pregar a palavra de Deus, falar do assunto que nós temos meditado nesse dia, assunto de muita importância, que se os cristãos não atentar para isso, toda a raça humana vão perecer. Porque a única forma que nós temos para se comunicar com Deus é através da sua palavra, das suas leis, dos seus mandamentos. Não há outra forma. Então nós temos falado sobre as leis, já falamos dos 10 mandamentos, que se o homem não atentar para eles e obedecer, o homem vai perecer, porque a palavra de Deus não falha, ela não volta vazia, ela é perfeita, ela é real, ela existe, ela é a razão de toda a existência do planeta. Então, nós falamos sobre as leis que vigoram até hoje e as leis que saíram, por exemplo, o tabernáculo, o sacrifício de animais, a circuncisão, essas leis acabaram. E falamos da carne de porco, que os glutões diz que acabou e que não acabou. E que por causa disso, se não se arrepender, vai perecer, vai para o abismo, vai para o fogo por causa de uma picanha, não por causa ou melhor, de um pernil, de uma costelinha de porco. Mas o que a costelinha de porco tem a ver com isso? Nada. O que tem a ver é uma palavra que Jesus diz: não coma, não faça. Só isso. O porco em si, a sua carne é uma maravilha. Então, o que nós estamos atentando para a palavra de Deus. Então, nós vamos ver hoje mais 7 festas. Nós vamos entrar hoje no assunto das 7 festas judaicas. As 7 festas que o povo de Israel celebrava e que o povo de Israel comemorava e se alegrava e louvava a Deus nessas 7 festas, nesses 7 sábados que eles tinham em Israel, que Deus havia dado para eles obedecer. Então nós precisamos ver qual era a finalidade daquelas 7 festas. Porque Deus deu aquelas 7 festas para os filhos de Israel. Primeira coisa que nós precisamos analisar é que tudo que Deus falou para os filhos de Israel, que Deus fez para os filhos de Israel, tinha um motivo justo. Tudo que Deus mandou Israel fazer é por um motivo justo. E tudo que Deus fez para eles foi para o bem dos filhos de Israel e para a glória dele, Deus Todo-Poderoso. Então ele deu as 7 festas para os filhos de Israel comemorar por um motivo justo para os filhos de Israel e para ele, Cristo, Deus, ser glorificado. Então, 7 sábados comemorativos que eles usavam para fazer as festas, para festejar, para glorificar Deus, e estava ali no santuário louvando a Deus e agradecendo a Deus. Então essas festas, elas apontavam para 2 coisas principais. Primeira, o que Deus fez pelos filhos de Israel, o que Deus estava fazendo por eles, o presente. Depois, apontava para o futuro. Essas festas, elas apontavam o presente que eles viviam e um futuro. E depois, mais para frente, um outro futuro, ou melhor, uma outra situação de misericórdia e condição de graça de Deus para o seu povo, porque as primeiras apontavam para a vinda de Cristo, para salvar a humanidade. E as outras apontavam para a vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja e o seu povo. Então essas festas tinham um significado maravilhoso e elas prevaleceram durante o tempo em que Cristo
ou melhor, que era para Cristo vir salvar a humanidade. Depois que Cristo vem e salva a humanidade, essas festas pararam. Então, não há mais necessidade dessas comemorações, não há mais necessidade dessas festas. As festas era, ou seja, a palavra já diz, festa era um motivo de alegria, era um motivo de comemoração, era um motivo de se alegrar. A festa traz alegria, a festa traz comemoração, a festa traz tudo isso. É prazeroso, é bom, é agradável, é come-se e bebe, é união, é comunhão, é ajuntamento. Festa é tudo isso. Então essas 3 ordens, essas 7 comemorações que se davam aos filhos de Israel, que eles faziam em busca do Messias, comemorando, celebrando a vinda do Messias. Então Israel tinha ali, se você for analisar, mais ou menos 90 e poucos dias dos 365 dias do ano. Eles tinham ali mais ou menos 90 e poucos dias, 90 dias, 90 e poucos. Se você olhar com detalhe, você vai ver que eles festejavam e comemoravam a vinda do Messias, celebrava a vinda do Messias e aquilo que Deus fazia por eles, libertando Israel, tirando Israel do cativeiro do Egito. Então nós vamos ver a primeira festa. Então nós temos 4 festas que eles comemoravam, os filhos de Israel, e essas 4 festas eram comemorada no outono, na primavera. A primeira de 4 festas, que era a Páscoa, a primeira delas a Páscoa, os pães asmos, primícias e também Pentecostes. Todas elas apontavam para a vinda do Messias e se comemorava no outono, né? E também as 3 festas que era comemorada pelos filhos de Israel na primavera. Então nós vamos ver aqui a primeira delas, que é o capítulo 11, ou melhor, o capítulo 12 de Êxodo, a Páscoa. O que é Páscoa? Vamos ver dentro da Bíblia. Êxodo, capítulo de número 12, no versículo de número 1. Diz o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tomai cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um pode comer. Farei a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Então nós temos o Senhor dizendo para Moisés e Arão, sacerdote: vocês tomam para vocês um cordeiro, tomam um cabrito, e vocês vão imolar o cordeiro ou o cabrito, ou seja, sacrificar. Mas tinha o tempo certo para fazer isso. O versículo de número 5, ele diz, no versículo número 6, diz assim: vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matar ao crepúsculo. Então vejam aqui, eles pegavam o cordeiro, separavam o cordeiro no começo do mês,
no primeiro dia do mês, o mês de Abib, que representa abril. Então eles pegavam aquele cordeiro, levavam o cordeiro para um lugar separado e ali ficava com o cordeiro. No 14º dia do mês, eles sacrificavam o cordeiro no crepúsculo, deixava a carne secar um pouco, pegava a carne e assava no fogo para comer aquela carne. Se você olhar no profundo mesmo, dentro da história de Israel, eu não vou dar os detalhes aqui, mas você pode pegar e fazer isso. Então, simbolizava que o Filho de Deus, quando ele viesse ao mundo, ele seria pego. E, de fato, aconteceu. Ele seria pego para ser sacrificado, para ser morto, imolado, morto pelo pecado de todos os pecadores. E foi exatamente o que aconteceu com Cristo. Então, o filho de Israel pegava o cordeiro, sacrificava e assava a carne no fogo, e o povo comia aquela carne. Você sabe e você conhece a Bíblia, onde Cristo Jesus, quando celebrava a ceia com seus apóstolos, o que ele dizia sobre o comer o pão. Jesus, conversando e ensinando aos seus apóstolos, falou para os seus discípulos e para todos os fariseus que ali estavam, os judeus e toda aquela gente: quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue não tem parte em mim. Então Jesus, ali, naquele texto que é em João 6, ele estava falando para os filhos de Israel: ô Israel, todos vocês faziam isso e fizeram isso durante todo o tempo que Israel peregrinou sobre a terra. Israel esteve andando na terra, como Israel, como nação. Israel fazia todas as comemorações baseada no Filho de Deus, na vida do Filho de Deus. Aquilo que tipificava o Filho de Deus, o cordeiro, o cabrito, que era imolado, que representava o sangue derramado, que representava o sangue de Cristo que haveria de ser derramado por toda a humanidade. Então, quando Jesus vem para falar para os filhos de Israel, Jesus vem para pregar o Evangelho, ensinando o Evangelho, falando para os seus apóstolos, ele diz para eles que aquele cordeiro que eles comiam simbolizava ele que ali estava, não que eles iriam comer a carne de Cristo, o seu corpo físico, nada disso. Símbolo daquilo que Cristo fez para Israel, ele estava fazendo ali. Ou seja, um cordeiro, que era um animal, que era físico, que era dos animais, como cabra e ovelha, estava sendo substituído agora, trocado por aquele que representava o ser humano, Cristo Jesus, não de semente humana. Então, encontrava-se ali, era como se encontrasse ali o sacrifício dos animais, dos cordeiros, com o sacrifício de Cristo. Tirava-se o sacrifício dos animais e trazia o sacrifício de Cristo, que foi o que ele fez. Então, os filhos de Israel, eles pegavam o cordeiro e deixavam o cordeiro ali até o dia dele ser sacrificado. Vocês sabem quantos dias Cristo foi perseguido? A vida toda, sim, toda a vida ele foi perseguido, desde que nasceu. Mas, no que diz respeito à traição de Judas e à intenção dos judeus de matá-lo, então Jesus foi perseguido, e você pode perceber isso dentro da Bíblia. É só olhar a Bíblia que você vai ver. A Bíblia tem que ser olhada, tem que ser vista, tem que ser lida com os nossos olhos espirituais aberto no que diz respeito à vida espiritual, para entendermos o que a Bíblia diz. Então diz a Bíblia aqui no versículo de número 7: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos e ervas amargosas.
Então, no 14º dia, ao crepúsculo, antes de anoitecer, eles matavam o cordeiro por volta de quinta-feira, pegavam o cordeiro, separavam, e na quinta-feira, mais ou menos, deixavam o cordeiro, matavam o cordeiro, sacrificavam. Quando na sexta-feira, antes do pôr do sol, então eles iam fazer essa reunião. Eles iam comer a carne do cordeiro, que simbolizava a liberdade de Israel, Cristo morrendo pelos seus pecados. Essa liberdade que os filhos de Israel recebiam através desse cordeiro simbolizava a liberdade do cativeiro de Israel, o cativeiro no Egito, a libertação dos filhos de Israel e de todos aqueles que chegavam a Israel, sendo comprado por dinheiro ou sendo eles escravos de Israel, dos filhos de Israel. Então tinha que ser comprado e ter que passar pela circuncisão e ter que servir Israel através desse procedimento. Aí pertencia à linhagem de Israel, o que era considerado como salvos das perseguições dos egípcios e da escravidão de toda aquela raça, de todo aquele povo, né? Nós sabemos das tribos que havia, como cananeus, heveus, jebuseus, toda aquela gente que, quando Israel caía na mão deles, era só para ser escravizado. Então Deus estava com essa Páscoa, e esse sacrifício aqui simbolizava que quem se achegasse a Deus seria livre das suas condenações, dos seus sacrifícios e dos seus pecados, no que diz respeito se aproximar de Deus e ter vida com Deus, e receber a promessa de Deus e a bênção de Deus em suas vidas. Então Deus mandava ali para os filhos de Israel essa ordem: é para comemorar a saída de vocês do Egito. Era a 10ª praga que Deus enviava no Egito para atingir os primogênitos de Israel. Continua a leitura, versículo de número 8. Naquela noite, comerão a carne assada ao fogo com pães asmos e ervas amargosas. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas sim assada ao fogo. A cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixarei dele até pela manhã. Se algo ficar dele até pela manhã, queimareis a fogo. Assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão. Comê-lo-eis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei por favor. Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. Então Jesus está dizendo aqui: simboliza isso, faça isso, obedeça isso, porque a Páscoa significa a liberdade de vocês. Estou libertando vocês do cativeiro do Egito e mostrando a Faraó que eu sou o Senhor e que não há outro além de mim. Vou feri-los, os primogênitos de todos eles. Agora, Israel, para que vocês não sejam feridos, pegue o sangue do cabrito ou do cordeiro e passa na verga das portas, porque o anjo vai passar por vocês. Então o anjo vinha, e quando o anjo da morte vinha, que passou no arraial de Israel ou na terra do Egito, e visitou todos os primogênitos dos filhos de Israel e também de Faraó, de todos os egípcios. Na casa que eles viam, não era a casa dos filhos de Israel, ele viu o sangue na verga das portas. Então o anjo passava por cima, ou seja, fomos
libertos, e Deus nos poupou, Deus nos libertou. O mal se afastou de sobre nós, o mal passou por cima de nós, né? Estamos livres da condenação, estamos livres da perseguição, estamos livres da escravidão, estamos livres de ser atingido por quem quer que seja, a não ser que eles obedecessem a Deus. E como de fato eu desobedecia, Deus jogava eles na mão dos inimigos. Quantas vezes isso aconteceu? E quando Israel desobedecia, era Deus mesmo quem punia eles. De maneira que Israel se libertou de toda a escravidão dos egípcios de uma vez por todas, de todas as escravidões. Isso prova que o ser humano até hoje, ele é livre para servir a Deus. Por isso é que existe hoje tantas religiões e cada uma tem o seu próprio Deus. Mas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó só está em uma. Qual é que ele está? A verdade que liberta e que salva, que é a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Dentro dos seus 10 mandamentos e dentro das suas leis. Quem não obedecer, meu querido, não tem como ser salvo da condenação eterna. Então, quando o anjo vinha, que ele olhava nas portas, na virga das portas dos filhos de Israel, da casa dos filhos de Israel, ele via lá o sangue, a marca de Deus. O apóstolo Paulo diz: ele nos comprou com o seu sangue. O apóstolo Pedro diz que não foi com coisa corruptível como prata e ouro, que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, a qual por tradição nós recebemos dos nossos pais. Mas nós somos libertados como de um cordeiro, com o sangue de um cordeiro, sem mácula, sem ruga e sem coisa semelhante. Por isso o cordeiro aqui tinha que ser perfeito. Ele não podia ter mancha no que diz respeito de ferimento, rugas ou nódulo, caroços no seu corpo, na sua pele. Ele não podia ter quebraduras nos seus ossos, nada disso. Ele tinha que ser perfeito. Por quê? Porque aquele que vinha e que substituía e que substituiu este animal é perfeito. Era perfeito e é perfeito. O sacrifício tinha que ser perfeito. Então os filhos de Israel passavam 90 dias, mais ou menos 90 dias, festejando e comemorando, dançando. A festa traz tudo isso. Pode dançar, pode festejar, pode dançar, pode. Aonde? Na igreja? Nós veremos sobre a dança na igreja em breve. Esse é o meu assunto. Mas estou dizendo que festa era para isso. Então o que os filhos de Israel comemoravam? O que os filhos de Israel celebravam? Celebrava a sua liberdade. Deus o libertou e livrou da praga dos primogênitos. Só passou para aqueles que não obedeciam. E para aqueles que não respeitavam a ordem de Deus, não obedecia às leis divinas e não fazia comemoração à vinda do Messias. Hoje você, eu, nós temos que comemorar e muito. O que nós temos que comemorar e muito? O passado, que foi Cristo vindo para salvar a humanidade e que até hoje está aí a sua salvação, e muito mais a sua segunda vinda, que está breves, que está chegando, a nossa redenção para nos levar para morar com Ele eternamente na glória. Nós precisamos festejar tudo isso com ordem e decência. Então, Jesus diz aqui, Deus diz aqui, quando o anjo da morte vir sobre Israel, ele vai encontrar o sangue na porta. Se a porta não tiver sangue desse cordeiro, eu vou feri-los e vou matá-los. Então o anjo da morte vinha, quando ele vinha, que ele não achava sangue, ele matava o primogênito dos animais, das cabras, do gado, das pessoas, das vidas. Assim Deus o fez com aquela praga. Através daquela praga,
contra os filhos de Israel, para provar aos filhos de Israel que ele é o Deus de todos eles, para provar aos filhos de Israel que não há outro Deus além dele. Então os filhos de Israel comemorava, e no versículo de número 14 ele diz aqui, este dia vos será por memorial, e celebrá-los-ei por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo, ou seja, sempre vai comemorar a festa da libertação de Israel. Acabou isso? Abram comigo no capítulo de número 13 de João. João 13. A Bíblia nos conta que Jesus com seus apóstolos. No versículo de número 21, João 13, 21. Tendo Jesus dito isso, perturbou-se em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Os discípulos olharam uns para os outros, sem saber de quem ele falava. Um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado próximo a Jesus. Simão Pedro fez sinal a este, dizendo: pergunta de quem o mestre está falando. Reclamando-se aquele discípulo sobre o peito, ou melhor, reclinando-se aquele discípulo sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Assim que Judas tomou o pão, entrou nele Satanás e disse: Jesus, o que estás prestes a fazer? Fazei-o depressa. Mas nenhum dos que estavam reclinados à mesa compreendeu a que propósito lhes dissera isso. Como era Judas que guardava a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhes tivesse dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Assim que Judas tomou o pedaço de pão, saiu e era noite. Quando ele saiu, Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus glorificará o Filho em si mesmo e o glorificará imediatamente. Filhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e o que eu disse aos judeus, eu digo a vós também. Agora, para onde eu vou, vós não podereis ir. Novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. A vós, assim também, deveis amar uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então vejam aqui, irmãos.
Jesus vai fazer a Páscoa, comer a Páscoa com seus discípulos, diz para eles: eu desejei muito comer convosco, lá em Mateus, essa Páscoa, porque era a última Páscoa, que significava aqueles animais, que vinha com sacrifício dos animais, mas que tinha o significado que era o Messias, Cristo vindo para morrer pelos seus apóstolos, pelo seu povo, pela humanidade. Estava com seus apóstolos unidos ali para fazer isso, e entre eles um traidor. Veja que quando Jesus anuncia a Páscoa para eles, que era a última, lá em Mateus ele diz que ele mandou os seus apóstolos, em Lucas ele mandou os seus, Mateus, Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, de Lucas, que ele mandou os seus apóstolos procurar um lugar onde eles pudessem comemorar, onde eles pudessem festejar, onde eles pudessem comer a Páscoa. Então, quando os discípulos vão procurar o lugar para comer a Páscoa, eles encontram, e ali prepara tudo. Veja que toda a preparação da Páscoa que Deus dá aos filhos de Israel lá no Egito, Cristo estava cumprindo ali. Por quê? Porque era a última que eles iam comemorar daquela forma. De que forma? Matando os animais, sacrificando os animais, comendo assado a carne. Veja que quando Jesus fala para os seus apóstolos aqui, aquele que eu der o pedaço molhado. A carne era para comer assada no fogo, com o vinho, o que simbolizava o sangue, o suco da uva sem fermento, com ervas amargosas, o que significava o sofrimento que Cristo iria passar para dar liberdade à humanidade, para dar salvação à humanidade. Então aqui Jesus fala para os seus apóstolos: aquele que eu der o bocado molhado, esse é o que vai me trair. E entrega na mão de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes toma o pão e deixa que Satanás o possui. E dali ele sai à noite. Dá uma olhada em todo o texto no que diz respeito a essa festa, a Páscoa, no que diz respeito a esse exercício que eles faziam, os filhos de Israel faziam, celebrando a liberdade deles saindo do Egito e demonstrando que Cristo haveria de vir para fazer um sacrifício perfeito por toda a humanidade. Aqui chegava o fim desse sacrifício. Por quê? Porque Cristo iria fazer esse sacrifício por toda a humanidade. Ele come a Páscoa com seus apóstolos. Vai lá para Lucas, no capítulo de número... deixa eu ver. Lucas. Deixa eu ver aqui, irmãos, que eu não anotei. No capítulo de número 19, veja aqui a purificação do templo. Versículo 45. Depois, entrando no templo, começou a expulsar a todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será a casa de oração, mas vós o transformastes em covil de ladrões. Todos os dias ensinava no templo, mas os principais sacerdotes e os escribas e os maiorais do povo procurava matá-lo. Contudo, não o achava meio de o fazer, porque todo o povo ouvia com muita atenção. Então vejam aqui, Jesus ensinava tudo isso aos filhos de Israel, aos judeus, a eles que ele fez a promessa, que ele deu essas leis, que ele mandou eles comemorar a libertação deles. E os filhos de Israel endureceram o coração, tanto os judeus endureceram tanto o coração, que eles pegaram a casa de Deus e fizeram dela o quê? Fizeram um lugar
de comércio, um comércio. Esqueceu-se de tudo que Deus estava fazendo, eu tinha feito. Eles esqueceram de tudo. Como é fácil para a pessoa esquecer as coisas, né? Deus faz hoje as coisas para nós, Deus faz tudo para nós. E o povo esquece tão fácil. Assim faz as autoridades, assim faz os religiosos, assim faz todos nós. Veja um exemplo, o Sul, com tanta chuva que matou tanta gente, essa hora já esqueceram. Restaura-se novamente e esquece. E não muda, para que não aconteça mais. Deixam. Daqui a pouco acontece tudo de novo. Então Deus mandou todos aqueles exercícios, aqueles rituais que eles faziam, para mostrar para eles: estou presente com vocês. E eles comemoravam 90 e poucos dias, mas ainda isso esqueceu de tudo. Esqueceu-se de tudo. Procurava meio de crucificar o Filho de Deus, mas achou. Através de quem? De Judas Iscariotes. A promessa tinha que se cumprir. Então veja que aqui eles procuravam matar, mas não tinha meio ainda. Por que procuravam matar? Porque Jesus pregava e ensinava a verdade para todos eles. Falava a palavra de Deus, ou o ensinamento da palavra de Deus, e dizia para eles que eles necessitavam de arrependimento. Se não se arrependessem, não poderia ver o reino de Deus. E hoje não é diferente. Então, essa festa, essa Páscoa, que simboliza liberdade, Cristo nos libertou. A morte passou por cima de nós. Deus nos livrou. É isso que significa Páscoa, liberdade. Deus nos libertou da nossa escravidão. E Cristo foi liberto da nossa escravidão, Cristo foi pego e morto por causa da nossa escravidão. E quem entregou? Aquele que era um dos seus discípulos, que mexia com a bolsa, ou seja, cuidava do dinheiro com Jesus, certamente. Então, Jesus mostra aqui a traição de Judas. E onde fez isso? Onde aconteceu isso? No dia em que ele estava comemorando a liberdade dos filhos de Israel. Ele estava cumprindo a lei, tinha que cumprir a lei, tinha que obedecer, tinha que passar por esse processo que ele determinou. Se vocês fizerem isso, serão livres, e eu estarei com vocês todos os dias, eu cuidarei de vocês. Essa é a ordem de Cristo para mim e para você. Essa é a ordem de Cristo para a igreja. Se você não obedecer, se você não servir, se você não andar em retidão com a verdade, você não pertence. Então hoje não comemora a Páscoa. Não, hoje não tem mais comemoração de Páscoa para quem é cristão. Por quê? Porque a Páscoa já passou. Cristo libertou, fazendo o quê? Uma ceia com seus apóstolos. E nos ensinando que nós devemos cear, que nós devemos nos unir, que nós devemos nos reunir dentro de um lugar ou de um templo para celebrar a nossa liberdade em Cristo Jesus como irmãos. Lembra que o cordeiro era matado para uma família, se a família fosse pequena, que não desse para o cordeiro, chamava o vizinho, símbolo de união, símbolo de comunhão. Páscoa significa liberdade. E se você é livre, e se você foi livre em Cristo Jesus, isso, pastor, isso já foi, porque o Cordeiro de Deus já foi imolado. Você está livre. Amém? Nós veremos a segunda festa, a segunda comemoração dos filhos de Israel que eles faziam dentro desse texto mesmo, para simbolizar o que Cristo fez por todos nós e que já passou. Quando você vê falar de 7 sábados, aí está eles. Por que fazia no sábado? Porque não tinha feriado em Israel, como hoje tem feriado em todos os dias. Hoje tem feriado, o Brasil tem feriado de carnaval, de Natal, e dependendo do estado tem o feriado da cidade, de comemoração da cidade. São Paulo, por exemplo, 25 de janeiro, e por aí afora vai.
Tem comemoração Dia dos Pais, tem comemoração Dia das Mães, que não é feriado, mas é uma comemoração comercial. Tem a comemoração dos Dias dos Namorados, tem Dia da Mulher, tem Dia do Negro, tem dia de tudo isso. Aliás, Dia da Consciência Negra é ter feriado também, né? Tem aqui em São Paulo tem, em breve aí, no mês que vem, vai ter dia 9, né? Que celebra aí o dia dos pracinhas lá, da guerra, né? Dos guerrilheiros lá que foram para a batalha. Tem tudo isso. Em Israel não tinha isso. Era 7 dias trabalhando, 6 dias trabalhando e um descansando. Então eles faziam todos os dias aquela festa celebrando a liberdade deles por 90 dias. E hoje eles fazem tudo isso, nós fazemos tudo isso. Mas tudo isso que nós fazemos não é para celebrar a vinda do Messias, a sua segunda volta, não. É em busca dos nossos próprios interesses e aquilo que Cristo fez. Como os judeus, que está ali em Lucas, esqueceram, deixaram para trás, assim nós fazemos. O que Cristo fez por todos nós, é assim que a igreja está fazendo hoje. Mas você não, você vai despertar e ver a verdade e seguir dentro do Evangelho, dentro da Palavra de Deus, comemorando a tua liberdade, a liberdade dos filhos de Israel, que era da escravidão, e a tua liberdade, que é a escravidão do pecado, porque Cristo morreu como um cordeiro pascal para a libertação de todos nós. O cordeiro pascal, que é Jesus, que tomou o lugar do cordeiro animal, que simbolizava Cristo vindo ao mundo. Amém? Ora comigo. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, pelo teu amor, por tua graça, por tuas muitas misericórdias. Dá-nos sabedoria. Não dá para ensinar sem sabedoria do teu Espírito. Estudar é muito bom e é o dever de todos. Não dá para viver sem. Mas é preciso entender que no que diz respeito ao teu reino e as tuas, meu Deus e meu Pai, vontade, se não tiver obediência ao teu Espírito, não pode te agradar e não pode aprender o que é espiritual, porque o homem natural fala das coisas naturais, como diz o apóstolo Paulo, mas o homem espiritual das coisas espirituais, porque o que é espiritual discerne espiritualmente, mas o que é carnal discerne carnalmente. Por isso nós queremos aprender de ti, pelo teu Santo Espírito. Obrigado pelos livramentos que você tem dado para as nossas vidas e a nossa liberdade em ti, Jesus. Que tu venha ser glorificado em nosso meio. Abençoa nossa nação, abençoa aqueles que estão assinados nesse canal, abençoa aqueles que irão assinar ainda, abençoa a nossa pátria, Pai. Abençoa os meus irmãos que estão nas igrejas, enganado ou consciente dos seus erros e não quer se arrepender. Abençoa, meu Deus e meu Pai, os que estão nos asilos, nos presídios, no leito de dor, no campo, que está passando necessidade de pães nessa hora, e quantos estão, né, Pai? Mas Tu é o pão da vida, Jesus, Tu és a vida. Tenha misericórdia da nossa nação e sara a nossa terra. Os nossos jovens, os que estão desempregados, casamentos em ruína. Tenha misericórdia, Pai, dos que estão lá na Cracolândia, nos vícios, em todo lugar, jogado pelo mundo afora, nos becos, nos valados, meu Deus e meu Pai, desprezados sem nenhum valor. Mas o Senhor não faz isso com o homem. Deus nos ajuda a vencer e nos dê vitória. Abençoa a nossa nação, sara a nossa terra. Toma as nossas autoridades constituídas por lei como políticos que aí estão, seja deputado, senador, vereador, ministro, senadores, prefeito, governador, presidente. Toma e cobra. Se tiver que pôr na balança, pesa, porque está chegando a hora do Senhor cobrar juízo e justiça contra os tais que só pensa em si próprio. Pensa que está lutando pelo bem da nação, mas o trabalho deles é afundar a nação. E a nossa nação está andando como um barco à deriva. Logo se afundará por conta, em primeiro lugar, dessa gente. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela Tua palavra e por tudo que você tem feito por nós. Em nome de Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Fique em paz. Até o nosso próximo vídeo.